quão é importante uma árvore para ti? Importante assim como todas as árvores. A importância de uma é tão importante quanto todas. O que aconteceria, Jairo, se por algum motivo todas as árvores do planeta fossem destruídas? O que aconteceria com o ser humano? Não haveria ser humano, né? Porque a árvore faz parte de um bioma e se for extinta, naturalmente todas as outras vidas, formas de vida, vão ser extintas. Iam morrer, né? Vão morrer. Jairo, o que acontece depois que uma pessoa morre? O que acontece quando uma pessoa morre? Para onde ela vai, é isso? Para onde ela vai? Depende da crença de cada um, né? Você está perguntando para mim o que eu acredito. Elas ficam, normalmente se transformam em alguma espécie de animal, de flor, de árvore, de estrela, em algo da natureza, no que eu acredito, né? Você sabia que a Bíblia, ela diz exatamente o que vai acontecer logo depois que uma pessoa morre? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo logo depois disso o julgamento. Então, isso quer dizer que depois que você morre, você vai estar diante de um julgamento. E sabe quem vai ser o juiz que vai me julgar? Para mim não existe ninguém que vai me julgar, né? Acho que a gente vive um mundo e quando eu destruo uma floresta, destruo uma árvore, não respeito o meio ambiente, a biodiversidade, eu não estou vivo, né? Eu não consigo respeitar a vida do outro, o espaço do outro, então não existe vida. A Bíblia diz que depois que nós morrermos, a gente vai encarar um julgamento. E a Bíblia diz que esse juiz que vai nos julgar é Deus, o Criador de todas as coisas. Tu acha que o Criador de todas as coisas vai declarar você inocente ou culpado? Inocente ou culpado é muito pesado isso, né? Acho que no Deus que eu acredito não existe julgamento. Ele não vai apontar um dedo e vai dizer tu tá errado, tu tá certo. Eu acredito que a gente tem uma missão a cumprir na Terra e enquanto a gente não cumprir essa missão, a gente não vai embora. Agora, para onde vai? A nossa missão tem que ser cumprida aqui. Então, no momento em que eu morro, a minha missão foi cumprida, seja 10, 20, 30, 40, 50 ou 100 anos. Mas é um período que foi nos permitir viver nesse plano, nessa terra aqui, né? Para cumprir a missão de cada um. Jairo, você se considera uma boa pessoa? Sim, considero. Se considera? Jairo, quantas mentiras tu já contaste durante toda a tua vida? Ah, não sei, várias. E como é que se chama uma pessoa que mente? Depende do contexto, né? Por exemplo, se eu te contasse uma mentira, o que eu seria? Um mentiroso. Jairo, alguma vez você já usou o nome de Deus em vão? Já usei sim. Se for esse o contexto, já usei. Alguma vez, Jairo, você já adulterou? Jesus disse assim, escute bem atenção. Se tu olhares para uma mulher com um desejo no coração, com luxúria, né? Desejo sexual no seu coração, tu já adulteraste com ela. Nesse contexto, alguma vez você já adulterou? Já sim, várias vezes. E como é que se chama uma pessoa que comete adultério? Adúltero. Eu não estou te julgando, tá, Jairo? Eu só estou te dizendo o que tu acabaste de me falar. Você me falou que você é um mentiroso, um adúltero, um blasfemo e um assassino de coração, no coração. E quais foram os padrões que Deus estabeleceu? Foram os 10 mandamentos, que é a lei moral de Deus. Então, para que você seja uma pessoa boa, a palavra boa significa moralmente perfeito. Você é moralmente perfeito. Então, para que você seja uma pessoa boa, você tem que ser perfeito. E Deus estipulou esses 10 mandamentos para que você cumprisse. Pelo que nós vimos, nós citamos 5 e 4 deles você já caiu. Mentiroso, adúltero, blasfemo, assassino no coração. Então, se tu morresses hoje e estivesse diante do julgamento de Deus e ele fosse te julgar segundo esses padrões que eu acabei de te falar, tu acha que tu é ser considerado para Deus inocente ou culpado? Eu não iria para esse julgamento, porque eu não acredito nisso. Então, assim, os padrões desse julgamento não cabem na minha crença. Não existe para mim esses julgamentos, entendeu? Existe coisa muito pior do que o que está escrito nesses 10 mandamentos, escrito na Bíblia. Então é respeitar a crença do outro, o Deus do outro, né? Então o meu Deus aí não é julgador. Ele não vai jamais pegar um martelinho e dizer você é culpado por isso, por aquilo e vou te jogar no fogo do inferno. Então meu Deus não faz isso. Você sabia que tem um versículo na Bíblia que diz assim, o salário do pecado é a morte? A própria morte é evidência que a palavra de Deus, ela tem razão quando ela fala disso. E você disse para mim que não se importa, no dia que nós morremos, só existe 2 lugares.
céu ou inferno. E o que vai definir vai ser conforme, como eu te expliquei, o padrão que Deus estabeleceu para a tua vida, para tu cumprires. Ele te deu uma consciência, e essa consciência, tu sabes que quando tu faz uma mentira ou quando tu rouba alguma coisa, não precisa ninguém te falar e nem tá escrito, mas a tua consciência vai te acusar, olha, fez errado, isso aí não tá bom, não faz mais isso. Foi o próprio Deus que colocou essa consciência na gente, e é justamente o julgamento, ele vai cobrar da gente as coisas que nós praticamos segundo o seu padrão. E você disse que você já quebrou 4 deles, e se eu sigo com os outros 6 mais, quem sabe você quebrou todos mais, né? E se você morresse hoje, eu vou te adiantar algo, se você morresse hoje, a Bíblia diz que a todos os mentirosos, ladrões, assassinos de coração, o que lhes cabe, o que lhe resta é o lago de fogo, é o inferno. Então, segundo a Bíblia, quando você morrer, Deus vai lhe julgar. Você acha que ele vai considerar você inocente ou culpado? Eu não posso dar uma resposta se eu não acreditando nisso, entende? Eu não tenho como dar uma resposta. Porque eu acredito que aqui é o céu e o inferno. A gente vive no céu e no inferno aqui mesmo. A gente não tem nenhum livro que o próprio homem escreveu para nos guiar. E você sabe me dizer o que foi que Deus fez para que eu e você, pecadores condenados, não pudéssemos ir para o inferno? O que foi que Deus fez para que pecadores condenados, como eu e você, não fôssemos para o inferno? O que Deus fez? Eu não sei, porque eu não consigo te dar uma resposta, porque eu não acredito nesses padrões. Padrões que estão desenhados no livro que foi escrito por homens. Você quer que eu lhe diga o que foi que Deus fez? Você já ouviu falar de a morte de Jesus na cruz, já ouviu? Já sim. Sabe quais foram as últimas palavras de Jesus na cruz? Não. Diz assim, ele falou, está consumado, ou seja, está pago. Vamos imaginar que você esteja na frente de um juiz e cometeu um crime grave, e você vai ser julgado, e se você não pagar a fiança, você vai ser condenado e preso. Então, nesse momento que você vai ser julgado, você não tem o dinheiro para pagar a fiança, mas na hora que o juiz vai lhe dar a sentença, alguém entra, paga a tua fiança completamente. O juiz recebe o dinheiro e diz, bom, esse senhor aí é culpado, ele cometeu crime, mas como foi pago a fiança dele, então legalmente ele está livre, ele pode ir embora. Então foi exatamente isso que Jesus fez na cruz do Calvário, quando disse está pago. Ou seja, quem quebrou os padrões que Deus estabeleceu foste tu que mentisse, roubasse, adulterasse, cometesse vários crimes, mas quem recebeu a condenação e a culpa por esses pecados foi Jesus. No dia que ele morreu na cruz, ele estava recebendo sobre si todas as nossas infrações, e quando ele disse está consumado, está pago, é que ele está dizendo para você que os seus pecados, os seus crimes, o ter quebrado o padrão de Deus, ele estava pagando, e não somente estava pagando as consequências, mas a morte que era para você ter morrido, lembre que o salário do pecado é a morte, mas a morte que era para você ter recebido, porque você que errou, que quebrou o padrão, ele recebeu essa morte na cruz do Calvário, e ele exige apenas 2 coisas que você faça. Primeiro, arrependimento, arrepender dos seus pecados. Outra, tão importante quanto essa, é confiar somente em Jesus. Somente em Jesus. É só Jesus que pode te salvar. Não são as boas obras, as práticas boas que tu faz, a caridade, o teu merecimento, tudo aquilo de bom que tu faz. Isso não vai te salvar. É como se você estivesse soltando do avião, batendo as suas próprias mãos, achando que vai se salvar. E na verdade você vai se estrambelhar no chão e vai morrer. Mas se você confia no paraquedas, você vai se salvar. E assim mesmo Deus quer que você confie no seu Filho, na morte dele na cruz, para que ele possa perdoar os teus pecados, transformar sua vida e dar uma nova natureza e principalmente lhe dar a vida eterna. Eu fui claro para você, Jairo? Foi sim. Você entendeu o que eu falei? Eu entendi. Agora eu te pergunto, Jairo, quando é que tu pensas em fazer isso? Como eu falei, eu não acredito nesses padrões, então eu acho que eu não estou no caminho errado, a partir da minha crença. Você sabe que mesmo não acreditando, não altera a realidade, né, Jairo? Por exemplo, você pode estar em cima de um trilho de um trem, e você está vendo que alguém está dizendo, olha, vem um trem ali, aí tu diz para ti mesmo, não, eu não acredito nesse trem, esse trem aí é de marshmallow. Não acreditar não altera a realidade é que a Bíblia diz que todos vamos encarar esse julgamento. E eu espero, Jairo, que eu encontre você lá junto comigo no céu, tá bom?